Olá pessoal, a partir de hoje entra no ar o podcast Encantado Educa. Nós estamos com o primeiro episódio, serão uma série de episódios ao longo deste ano para falar sobre a educação de Encantado. E neste primeiro episódio, os nossos convidados, o prefeito Jonas Calvi, a secretária de Educação e Inovação, a Stephanie Casagrande, e o consultor em inovação, o Paulo Ardenck. Para a gente compreender nesse primeiro episódio, de que forma Encantado estabelece as suas prioridades com relação à área da educação conectada com a inovação. Um projeto que já vem de vários anos e que vive também a expectativa da inauguração do Centro de Inovação e Tecnologia, o Conecta Hub. E ao longo desse programa, então, vamos trazer mais detalhes e compreender de que forma Encantado trabalha e coloca como uma das suas prioridades a área da educação. Prefeito, como vai? Tudo bem? Bom, Diogo, Stephanie, Paulo, é um prazer a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante, não só para Encantado, né, quando se fala em educação, mas nós, particularmente, que Encantado, que tomamos um outro rumo desde quando a gente assumiu a administração pensando na educação, né? Tudo que a gente fala de geração de talentos, né, de inovação, parque tecnológico, tudo isso muito do nosso conceito, né, do nosso contexto e na nossa realidade. Então é um prazer a gente estar aqui e poder contar um pouco para todos vocês, né, dividir essa história que nós temos de educação no município de Encantado. Vamos entrar então nessa história aí. Quando é que o senhor traz para a sua pauta dentro do governo não só fortalecer a educação, mas já pensando nessa conexão com a inovação? Pois é, Diogo, sabe que eu sempre tive uma relação com a política, né, com os cargos eletivos, né, fui vereador e sempre ouvi contar e falar de que a educação mudava, a educação transformava, e quando eu tive a possibilidade, né, a oportunidade de sentar na cadeira de prefeito da minha cidade, eu disse, bom, agora eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu via, que eu acreditava quando eu ouvia, de que a educação transformava. Então a gente começou tendo essa transformação. Claro que eu fui eleito vice-prefeito, né, no município, né, o prefeito Adroaldo acabou falecendo logo no início do mandato, e aí eu estava no departamento, né, enquanto eu assumi vice-prefeito, estava no departamento de tecnologia e inovação, que era um departamento novo que estava se criando em Encantado. E aí quando eu passo então a assumir o município, né, a cadeira e o cargo de prefeito, que daí nós começamos efetivamente a trazer esse olhar, né, da tecnologia e inovação para dentro da sala de aula. E aí na sequência, né, então a gente fez o convite para a Stephanie, né, para a Stephanie começar a trabalhar junto conosco na Secretaria de Educação. Nós fomos atrás de profissionais que pudessem nos alicerçar, né, nos dar uma base de o que realmente fazer no município. Aí então a gente foi conversar com o Paulo e dali para frente então veio todo um caminho, né, que fez com que a gente chegasse até hoje, que lá atrás a gente dizia, não, é um sonho, né, a gente ter um parque tecnológico, né, um centro de tecnologia e inovação. E esse sonho foi se tornando realidade muito rápido, porque hoje é uma realidade do nosso município através do Conecta Hub. Nós estamos falando de uns 4 anos de trabalho. 2021, né, o nosso mandato começou em 2021, eu assumi em março de 2021, então, claro, né, se a gente vai analisar no tempo, é um curto espaço de tempo por toda a transformação que a gente fez já na educação do município. Mas ele teve assim, a grande transformação, né, na sequência que a Stephanie veio para a Secretaria da Educação. Aí sim, aí a gente começou a ter um caminho de percorrer esse caminho em busca desse objetivo de ter sim o Centro de Tecnologia e Inovação. Só que também nesse caminho todo a gente percebeu que não adiantava só a gente ter um local, né? Porque nesse contexto todo o mais simples é tu ter um espaço para colocar um centro de tecnologia e inovação. Mas chegar nesse local, né, de ter o ambiente, de ter todo o contexto da tecnologia, da inovação dentro da sala de aula, eu acho que esse foi o grande desafio que nós tivemos, mas mesmo sendo um desafio muito grande, ele foi muito rápido. Olhando, né, Stephanie e o próprio Paulo, assim, olhando para trás o que foi feito nesses 3 anos,
Tu não tem, é difícil tu encontrar um município que avançou tanto quanto nós avançamos na educação. Stephanie Casagrande, secretária de Educação e Inovação, né, a pasta que agora recebeu esse nome após a reestruturação administrativa que o governo fez nesse ano. Quando chegou para ti esse projeto, essa proposta de a inovação começa na sala de aula? O que te pareceu? Como é que foi construir isso? Tudo bem? Tudo bom, Diogo? Então, né, quando eu entrei na Secretaria de Educação, o prefeito logo veio com essa, né, que ele tinha visitado muitos espaços voltados para a inovação, mas nenhum era para educação, né, e ele entendia que o município de Encantado ainda estava muito aquém, né, era muito distante a palavra inovação e tudo que cerca, né, então ele nos desafiou, a minha equipe, o Paulo entrou praticamente junto comigo ali na secretaria, e aí a gente começou a trilhar esse caminho, né, então a gente começou fazendo um diagnóstico, né, da rede, né, quais eram os desafios, né, os principais problemas que a rede tinha, e criamos um plano, então, de educação chamado A Inovação Começa na Sala de Aula. E a gente lançou ele em dezembro de 2021, né? Então, a partir dali é que as ações começaram a ser executadas, né? Sim, trabalhando inovação, trabalhando tecnologia, mas não perdendo o foco, né, que é a aprendizagem do aluno, né? O nosso principal objetivo é melhorar a qualidade da educação pública, né? 90% dos encantadenses passa pela escola pública. Então, a gente precisa ter uma escola pública de qualidade. Então, o principal objetivo do plano era esse, né? Conectando com as ações de inovação, porque não tem mais como fugir disso hoje, né? E o jovem que a gente recebe hoje lá na educação infantil, lá no ensino fundamental, ele é muito diferente de alguns anos atrás, né? Então, eles querem algo mais, eles precisam de coisas novas, eles precisam de inovação para que eles tenham interesse de ficar na escola. Yeah. Esses dias a gente esteve lá na Centro Municipal de Educação, lá no Maker, né? E eles estavam produzindo um robô, crianças de 10, 11 anos, mexendo num controle remoto, com um carrinho que eles estavam fazendo. É algo incrível isso. Paulo Ardenck, inovação deve estar na tua veia, né? Porque eu lembro quando o projeto foi apresentado, Cidade do Futuro, a inovação começa na sala de aula aqui em Encantado, da tua empolgação também em se aproximar desse projeto. Conta um pouco também da tua história, né? Essa relação que tu tens com esse tipo de trabalho, Paulo. Bom, Diogo, primeiro um prazer estar aqui, né? Prefeito Jonas, com a secretária Stephanie. Muito gratificante a gente olhar para essa jornada toda e olhar para trás assim e ver que as coisas saem do papel e estão acontecendo, né? E elas saem do papel e acontecem na medida que tu tem um prefeito, né, que acredita, e não só acredita, ele avaliza que o processo de inovação na educação tem que acontecer, e quando tu tem uma secretária como a secretária Stephanie, junto com o time dela, que de maneira corajosa tira projetos do papel, né? Porque se a gente for fazer uma análise, e a secretária coloca muito bem sobre a questão da inovação na educação, talvez de todos os segmentos do mundo, a que mais resiste à inovação é a educação. A gente costuma brincar, se a gente tivesse congelado e descongelado um professor há 100 anos atrás, ele ia encontrar os mesmos aparelhos de trabalho, né? E o mesmo perfil de escola, todo mundo enfileirado, com uniforme, né, o quadro negro, etc., na maioria das escolas aí do nosso Brasil. E por que ela resiste tanto, né? Porque tem aí todo digamos assim, uma dificuldade em compreender de que inovação é muito mais do que tecnologia. Tecnologia é um meio para a gente alcançar um resultado, mas a inovação ela vai muito mais de uma mudança de mentalidade e de colocar o aluno no centro do processo, trabalhar para que o aluno aprenda cada vez melhor e aprenda
adquira competências e habilidades compatíveis com os dias de hoje do que propriamente um aplicativo milagroso. Então tu me perguntou da minha jornada, né? É interessante porque eu comecei toda a minha jornada, eu sou advogado de formação, na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. Então eu trabalhei durante 9 anos na Secretaria Municipal de Educação e depois, com o governo Marquesan lá em Porto Alegre, eu acabei assumindo a pasta de inovação com um desafio, que era de posicionar Porto Alegre como uma cidade inovadora. Só que não existe como tu te transformar numa cidade inovadora sem talentos, sem qualidade na educação. E eu lembro, prefeito, como se fosse ontem, né, a primeira vez que a gente conversou, eu estava lá no Tecnopuc, né, que é o parque tecnológico lá de Porto Alegre, um deles, né? E eu lembro que o prefeito, na época, vice-prefeito, fez o convite para que a gente pensasse uma estratégia que começasse pelos jovens, pela educação. Né? Na época, eu estava muito focado na questão do desenvolvimento econômico, de startups, de empresas de base tecnológica, e ele me disse o seguinte: Paulo, o caminho encantado é a gente investir nas novas gerações. A gente precisa trabalhar uma estratégia diferente de educação e posicionar a cidade como um polo de geração de talentos. E de lá para cá, algumas coisas foram acontecendo, e aí eu lembro também, no primeiro dia que eu sentei com a secretária Stephanie, que nós tínhamos a missão lá nos dada pelo prefeito, de fazer uma grande transformação na educação em Encantado, que começasse pelos alunos. E esse diagnóstico, ele apontou 36 problemas que nós tínhamos na época. E desses 36 problemas, eu fico muito satisfeito em saber que hoje nós praticamente superamos todos eles, mas na educação, como em tudo numa cidade, a gente agora tem novos desafios. Né? E são esses novos desafios que movem, né, esse momento de repensar a estratégia, de repensar como a gente pode ampliar ainda mais os níveis de qualidade. E o que eu gosto muito assim de Encantado, inclusive em todas as palestras, né, que eu venho participando aí pelo Brasil inteiro, é que Encantado ela é a prova e ela subverteu uma crença que nós temos de que investir em educação demora muito tempo, que é só para uma próxima geração. Eu cresci escutando isso, que investir em educação era um processo muito longo, muito complexo, e Encantado em 3 anos salta 50 posições no IDEB. É a prova de que investir e priorizar a educação traz resultados muito rápidos. E aí quem está nos escutando, quem está nos assistindo, pode pensar, tá, mas de que mudança a gente está falando, né? E aí algumas ações concretas, assim, e que eu vejo hoje que foi um ato de coragem muito grande, assim, do prefeito e da secretária. Em 6, 7 meses, a gente integralizou 50% do atendimento da rede pública. O que quer dizer integralizar para quem está nos escutando e nos assistindo? Os alunos passaram a ter o turno inverso nas escolas e a ter mais tempo na escola, mas com uma outra metodologia focada em desenvolver projetos de vida. Então, o que tu viu lá no Laboratório Maker foi a molecada aplicando o conhecimento no turno inverso, numa outra jornada de aprendizagem. Que se a gente for buscar lá na nossa época em que nós éramos alunos, né, tu ficava te perguntando, tá, mas eu tô aprendendo biologia, química, ciência, quando é que eu vou usar esse negócio? Até hoje eu fico me perguntando da tabela periódica, o que que eu vou usar isso? Porque não tinha um turno inverso que eu pudesse aplicar aquilo e também compreender as inúmeras possibilidades que eu tenho utilizando esse conhecimento. Então, eu hoje vejo assim que foi até uma loucura, nossa, porque as escolas dobraram de tamanho, né, elas passaram a atender um número de alunos no outro turno, quase que o mesmo número de alunos que eles tinham, né, ou era o mesmo, né, número de alunos que eles tinham praticamente, e eu nunca esqueço que nós fomos visitar uma das escolas antes desse processo, e a diretora disse, o meu sonho é que tivesse uma horta aqui,
e que os alunos fizessem essa horta. Hoje tem a horta na escola, 3 meses depois a gente voltou e nós perguntamos para a diretora, e aí, como é que tá o processo? Ah, tá uma loucura, né? Limpeza, tudo dobrou de tamanho, tá, mas e os alunos? Ah, os alunos estão felizes, né? Bom, se eles estão felizes, valeu a pena a loucura. Então, eu vendo de fora esse processo, participando ativamente, mas também indo, voltando, hoje eu posso afirmar que Encantado é um exemplo aí para o Brasil de como a gente vai, ao longo do tempo, desenvolvendo a sua própria metodologia. Encantado não quer ser Sobral. Encantado não quer, né, prefeito, ser a cidade X ou Y. Ela é Encantado. E aí Encantado tem uma série de oportunidades e possibilidades que estão nascendo através dessa conexão da educação com o setor produtivo, né? Vem toda essa matriz econômica do turismo muito forte com a questão do Cristo. Tudo isso vai acabar fazendo muito sentido e desaguando nesse centro de inovação e tecnologia que é quase uma incubadora de talentos para essa construção da Encantado do futuro, né? Mas é a construção da Encantado do futuro agora, no presente, através da educação e com bases muito sólidas. Pois é, em cima disso, como é que foi engajar a equipe, não só dentro do governo, prefeito, para ter esse entendimento, e Stephanie também pode falar sobre isso, mas os professores também, para compreenderem essa nova proposta, se sentirem pertencentes também disso tudo, para já ter esses resultados que vocês apresentaram? Bom, Diogo, na realidade isso tudo começa um pouco antes da sala de aula, né? De convencer a administração, primeiro a administração e depois professores e a comunidade de uma forma geral. Porque nós, dentro da administração, também lá no início a gente chegou no momento de, a gente está querendo cobrar que os professores tenham tecnologia e inovação, né, que usem cada vez mais isso, mas os nossos processos internos, os procedimentos administrativos do município, eles eram tudo ainda com papel. Então, além de ficar o dia inteiro assinando papel, vai papel, volta papel, né, a economia disso tudo, nós também tínhamos que demonstrar que a administração, né, a administração pública também estava aberto a ter mais inovação, de ter as tecnologias que estavam disponíveis. Aí a gente começou também, ao passo que a gente levava para a sala de aula, nós também levamos para a administração pública. Nós temos todos os nossos processos eletrônicos hoje, são digitais, né? Assinaturas, o procedimento todo interno, portarias, nomeações, projetos de leis, né? Toda a tramitação também ela é digital, né? É eletrônica. Isso fez com que as escolas também percebessem que a gente não está só querendo cobrar do professor. Não, todo mundo está fazendo a sua parte. Nós, enquanto administração, enquanto secretarias, estamos fazendo a nossa parte aqui. A administração pública, né, do centro administrativo, digamos assim, estava fazendo, e nós levando isso para a sala de aula. Só que também chegou um momento na sala de aula que a gente percebeu que a gente estava disponibilizando muita tecnologia, né, muito sistema para os professores, mas nós não estávamos conseguindo chegar no professor. O exemplo foi do que a gente botou telas interativas em toda a sala de aula, todos os alunos tinham tablets, os professores tinham tablets, mas chegou no momento que a gente percebeu que nem todos sabiam trabalhar com o tablet, que nem todos sabiam trabalhar com as telas interativas. Também isso a gente vai conduzindo a rota, e isso que o Paulo coloca, que foi muito importante, que não é um processo estático, né? Nós vamos começar e vamos terminar tudo já desenhadinho como tem que ser, né? Aqueles programas que tu contrata fechado do início ao fim. Nós tivemos essa nossa realidade que a gente foi adaptando ela conforme a gente foi avançando, né? Porque muitos programas, tu tem que botar tela interativa na sala de aula. Tudo bem, bota a tela interativa, mas o professor vai estar apto a trabalhar nesses sistemas, nesses programas, nessa inovação. Aí também a gente começou a trazer outros profissionais que começaram a trabalhar com os professores, né, específicos. Aí a gente foi até no Colégio Israelita, lá em Porto Alegre, em busca de profissionais que pudessem atender o professor. Aí depois, numa outra fase, outros profissionais que pudessem atender a conexão entre professor e aluno. Depois a gente teve o Calabria, que é uma outra instituição. Então, todas as fases a gente foi
tendo alguns desafios que a gente foi avançando, mas trazendo tudo isso para a nossa realidade. E eu acho que uma virada de chave muito grande foi quando a gente implantou o EduSpace, né, que é a plataforma de gestão, porque isso a gente tratou logo no início, né, não adianta a gente querer inovar dentro da sala de aula se o professor ainda faz a chamada à mão, né, escreve lá todos os conteúdos trabalhados, se erra, faz tudo de novo, né. Então, isso foi uma coisa muito positiva que a gente implantou já. Eu acho que foi outubro de 2021, a gente já começou um piloto para ver se funcionava. E foi muito bem aceito pelos professores. E na fase 2, a gente liberou para as famílias as inscrições, né? Então, aqui em Encantado hoje, não precisa vir até a secretaria para pedir vaga, né? Entra no site da prefeitura, inscreve, solicita a vaga por lá, né? Isso deu muita agilidade para o processo, porque ali na secretaria a gente tinha filas de pessoas para fazer inscrição para vaga de creche, por exemplo, né? E isso já é uma coisa superada. Claro, a gente continua auxiliando as famílias que não conseguem, né? Mas reduziu o atendimento no balcão ali consideravelmente, né? E facilitou para as famílias, né? Porque eu tenho um bebê de 4 meses em casa, né? Eu não quero sair para fazer inscrição para creche, né? Então, acho que o EduSpace foi um marco também muito positivo na implantação das tecnologias. É aquele sistema que o pai e a mãe já sabem se o filho chegou na escola, por exemplo, está na sala de aula. Isso aí, o prof fez a chamada, o pai já recebe no celular, né, se estava presente, se chegou atrasado, se não foi, e o conteúdo que vai ser trabalhado, né? Notas, comunicação com a escola, tudo é feito pelo aplicativo. E mais, né, Diogo, tudo isso vai dando um banco de dados para nós, né, para saber, tá, nós vamos, falta vaga de creche, né, mas como é que a gente vai superar isso, né, isso vai dando uma base até para o futuro, para saber como é que nós estávamos lá em 21, 22, 23, o quanto que a gente está avançando, né? O quanto que nós temos que nos dedicar mais, porque tu pega os resultados do IDEB, o quanto que a gente vai ter que pega o resultado do IDEB, traz para a nossa realidade, com os nossos dados, com as nossas informações que nós temos, para atingir específico o ponto que nós temos que melhorar cada vez mais. Que isso não se tem hoje, né? Para a gente, e aí tu sai da educação, tu pode ir para qualquer outro ponto da administração. Vamos trazer para as enchentes, que é uma realidade mais recente nossa agora, que é um bom exemplo para fazer esse comparativo. Nós não temos uma base de quanto, uma base específica, né, de quantidade de chuva, de quantidade de o volume de água, dos anos, para que a gente possa tomar as decisões hoje. Na educação, a mesma coisa, nós temos que ter um acompanhamento, nós temos que ter uma base, saber a nossa realidade com os nossos desafios, com os nossos problemas, para que a gente possa ir avançando, na medida que não é só a educação que vai avançar, porque a educação está sendo a base. Mas através da educação nós vamos ter um aumento, né, da nossa produtividade, seja nas indústrias, seja no nosso comércio, seja no turismo, né? Como é que a gente vai usar a educação, a tecnologia, a inovação para que nós possamos realmente nos tornar uma cidade turística? Tu tem várias possibilidades, tem várias opções, que tu pode largar um desafio dentro de uma sala de aula para criar um sistema, um programa de vaga de estacionamento. Criar um sistema que nós vamos ter a ocupação da biblioteca e assim outras tantas situações que hoje aí tu entra na internet, tu tem IA para tudo, mas tu não pode só ter uma IA, uma inteligência artificial, tu tem que ter pessoas que vão trazer essa inteligência dentro da nossa cidade, dentro da nossa comunidade. Stephanie, para contextualizar o cenário atual de Encantado, o número de escolas, de alunos, essa estrutura também. Hoje a gente tem 15 escolas, né, e são 2.300 alunos na rede municipal. São 10 escolas de educação infantil e 5 de ensino fundamental. Dessas 5, 3 atendem em tempo integral. E as de educação infantil todas têm tempo integral, né? E hoje a gente não tem problema... 2 escolas sendo construídas. Uma no Jardim da Fonte,
uma escola nova para atender mais vagas no Jardim da Fonte. Nós temos a escola do Lago Azul, que é uma escola que sempre deu problema por causa das enchentes. A gente está trazendo, já está em construção aqui na frente da Faterpo, da UERGS ali. As ampliações. As ampliações da escola Lajadinho, Jardim do Trabalhador, né, Porto 15, a escola do Porto 15, nós estamos finalizando um projeto novo, né, que vai aumentar muito a quantidade de vagas também na escola. A escola do Navegantes é uma escola nova, né? Bem retirada de área alagável. Isso, tiramos de área alagável também. A escola de Palmas, nós temos o turno inverso nela, porque quando também a gente, vamos fazer o turno inverso, né? Vamos integralizar a metade dos nossos alunos. A gente foi também, quais escolas? Bom, vamos pegar uma escola que tenha também um conceito e um contexto do interior, né? Então foi Palmas. Pegamos a Érico Veríssimo, que para nós sempre foi uma escola que a gente sempre teve que ter uma atenção, um olhar diferente das outras escolas também do município, e pegamos então o Centro Municipal, que é a escola que tem o maior número, né, de alunos. Então a gente também teve esse olhar para que nós pudéssemos atender vários pontos do município. E professores, quantos? São 150 professores no ensino fundamental e 200 na educação infantil. Olha só, né? É bastante. Isso que também, né, a gente e tinha uma visão minha própria de quando a gente assumiu a administração de concurso público, né? E eu sempre me lembro que a Stephanie dizia, temos que contratar. Daí todo final do ano ia um projeto de lei para a Câmara de um monte de contratações, né, temporárias, e isso também não tinha uma continuidade. Tinha muita reclamação das escolas que não tinha uma continuidade do professor, e o professor acabava não criando vínculo na comunidade, e consequentemente não criava na escola e consequentemente não criava na comunidade. Também a gente fez concurso público para dar essa estabilidade na educação. Então foi até um ponto de que eu, enquanto administrador, né, mudei o meu pensamento de que todas as vezes, vai fazer concurso público para botar funcionário, aquela história toda, né? Não, a educação ela é diferente nisso, né? E também a gente, conforme foi avançando, a gente foi compreendendo isso de que nós temos que ter as pessoas que tenham essa estabilidade, né, e que possam atender e ter esse olhar enquanto cada escola, cada sala de aula. E é um trabalho que é feito muito pela nossa equipe, né? Identificar o professor que tem uma característica que pode atender mais uma determinada escola, mais uma determinada sala de aula, para que tenha cada vez mais essa compreensão, de quanto a gente precisa ainda avançar. Paulo, tu acompanhaste também, e o prefeito, lógico, a secretária também, a formação a composição do Pacto pela Educação, né? Que foi, a gente lembra até hoje, a grandiosidade daquele evento lá no Auditório Sicredi, a empolgação das pessoas assumindo o compromisso, a formação da mesa do pacto. Talvez depois, em função das enchentes, houve atrasos, né? Como em várias áreas também. Mas o que isso representa dentro desse contexto, desse projeto de educação conectado com a inovação, o Pacto pela Educação? Eu escutando aqui a secretária e o prefeito, né, e a gente falou ali num primeiro momento sobre o diagnóstico inicial, né? Essas ações que eles estão relatando, elas estão muito conectadas com esse diagnóstico, né? Eu acho que aqui tem um ponto importante que é tu diagnosticar o problema e buscar soluções inovadoras para resolver o problema. Então, a gente falou aqui de um problema, por exemplo, de gestão de pessoas, que tinham professores temporários, que tinham professores que não tinham um vínculo com a rede, e aí foi feito um recadastramento de todos os professores para entender com dados e evidências quais de fato eram os professores que nós precisávamos, e os concursos todos que foram feitos já baseados em dados, né? Então, quando a gente fala também do Space e desse sistema de gestão, foi constatada essa ausência de dados educacionais. Então, quando a gente chega e trabalha numa dinâmica de compreender com dados e evidências quais são os teus problemas para poder, por exemplo, fazer uma contratação de uma formação de professores, tu começa a falar dessa educação que a gente precisa e que tanto se fala que tem que ser priorizada. Mas, óbvio, isso dá trabalho, isso dá incomodação, porque muitas vezes as pessoas não querem mudar,
né? Isso gera questionamentos, porque as pessoas querem investimento em toda a cidade. E aí, quando tu faz um investimento num concurso, por exemplo, as pessoas começam a confundir por que está contratando funcionário público e não está investindo no buraco da rua. Eu costumo dizer que eu admiro muitos prefeitos, porque tem que ter uma coragem e uma paciência, porque a gente sabe que o projeto está indo num caminho certo e tu tem que estar todo momento fazendo, e o cidadão também tem esse direito de estar questionando. Só que esse movimento, ele chega num momento que a prefeitura bate no teto. Porque a prefeitura faz todos os seus movimentos, mas a prefeitura ela tem lá educação infantil e ensino fundamental como a sua prerrogativa pela LDB e pela Constituição Federal. E aqui vem mais um ato de coragem do prefeito e da secretária, que é se colocar como importantes guardiões de uma visão de futuro mais ampla, que o cidadão de Encantado que tem atendimento de qualidade na educação infantil e fundamental possa ter também no médio, possa ter no técnico, ensino superior de qualidade. E aí nasce a ideia de ter um pacto pela educação que traz a iniciativa privada e o setor produtivo, que traz a academia, então Univates e outras universidades que desejam participar, o ERGS, Instituto Federal, que traz o governo do estado com a Secretaria Estadual de Educação, com os seus cursos técnicos e tudo mais. Então esse arranjo que a gente chama de quádrupla hélice, né, quando traz todo mundo para uma mesma mesa, ele é um arranjo super desafiador, porque tu está contrariando a regra. A regra hoje no Brasil, na educação, são várias redes ou sistemas de ensino compartimentados que ninguém conversa. E todo mundo quer dar o seu melhor na sua prerrogativa constitucional. O que a gente está fazendo aqui em Encantado é contrariar essa regra. Está todo mundo numa mesma página fazendo e andando numa direção de consolidar o município numa visão de futuro de médio e longo prazo, de ser referência nacional em geração de talentos. E o que isso acarreta? As empresas hoje, todas elas buscam espaços próximos onde tem talentos. Eu odeio o termo mão de obra, tá? Mas se tu conversar com todos os empresários, o que eles vão reclamar é que falta mão de obra. Eu odeio porque é um termo industrial que trata o ser humano num formato que não deveria. Mas, enfim, para quem está nos escutando, é mão de obra. Aí tu fala sobre a questão de saúde, as pessoas se cuidarem mais, né, da sobrecarga do sistema de saúde. Todo mundo fala que o resultado tem que melhorar a educação, para as pessoas se cuidarem mais e tal, tal, tal. Então a educação ela acaba sempre sendo o centro do debate, mas as pessoas estão sempre imaginando alguém ou algum herói que vai resolver o problema da educação sem elas se envolverem no problema da educação. Só que a gente só vai conseguir um nível superior de qualidade na educação quando os empresários se envolverem, quando a sociedade civil entender esse processo todo e quando a academia também sair de um mundo acadêmico de papers e dissertações para um mundo mais real, que a gente precisa urgente de professores cada vez mais conectados com os dilemas reais. Então a gente lança lá o pacto e aí depois duas enchentes, né, nos pegam e acaba que a gente não tem a próxima reunião da mesa, mas as ações não param. E aí tem um ponto que é importante, que nós temos, a gente trabalha na inovação sempre com o tangível e com o intangível. E o intangível me parece que aconteceu muito fortemente aqui em Encantado no momento da enchente. Porque quando tu tens um pacto com uma visão de futuro, as pessoas já começam a compreender que depois de uma enchente como a gente teve, a educação pode ser a saída para a volta da normalidade. E eu nunca vou esquecer, porque Porto Alegre também foi pega pela enchente na segunda, que em Encantado o pessoal já estava lavando as escolas, já preparando o outro dia da aula, e as famílias já estavam voltando para uma sensação de que não, tivemos a enchente, mas tem volta, e Porto Alegre ainda estava chorando. Porto Alegre e outras cidades, Canoas, ainda estavam vivendo o pior momento da enchente, que no final das contas é um momento também de uma
uma crise coletiva de autoestima, de medo, e a escola ela cumpre um papel fundamental, porque é quando o pai vê que as coisas estão voltando ao normal. Então, o que eu quero dizer do intangível é que essas instituições todas que fazem parte da mesa, junto com a prefeitura, fizeram uma mobilização importante e elas vão mobilizar, inclusive agora, a gente conseguir implementar o Centro de Inovação numa plenitude, né, prefeito? Tem esse primeiro momento que vai atender um número de alunos específico, que são 120 alunos no primeiro momento, mas depois tem um investimento de quase 6, 7 milhões de reais que não vai ser feito só pela prefeitura, que tem que ser feito também pelas empresas, que tem que ser feito pelo governo estadual também e por outros atores que se interessam por um movimento como esse. O Centro de Inovação e Tecnologia, me parece que ele vai merecer um programa exclusivo para a gente falar dele, mas é o que tem-se de maior expectativa, eu acho, né? Porque ele vai materializar, né? As pessoas vão compreender o que Encantado está projetando em termos de educação, já está vivendo na sua atual realidade, a partir da abertura, do funcionamento, que seja de 2 salas do centro, de parte do centro. Quando é que a gente inaugura o Centro de Inovação, prefeito? Conecta Hub. Vai, secretária. Não, a gente tinha uma previsão, né, de já nesse segundo semestre ter alunos lá, que não se concretizou, enfim, por inúmeros atrasos de obra, que obra de reforma é sempre... E obra, né, sim, a gente teve atraso de obras, mas a enchente também, né, a gente teve várias situações das empresas que também foram parceiras nossas, né, que acabaram por causa da enchente também, da enchente, né? Mas do contexto todo também tiveram que voltar um pouco para os seus negócios, para as suas atividades e na sequência, né, também continuar a parceria com o município de Encantado. Mas já era para ter começado, e eu cobro bastante da Stephanie, né, de que quando a gente vê as crianças lá dentro, que vai mudar toda essa percepção que a comunidade toda tem do Centro de Inovação. A gente precisa ter as pessoas lá, a gente precisa ter a movimentação, a gente precisa ter aluno, precisa ter professor, para depois a gente poder ter sim mais, né, outras associações, outras entidades, que é aquilo que a gente falava antes. Nós precisamos ali no Centro de Tecnologia e Inovação também ter algo específico da nossa região, né? Seja a associação nossa dos prefeitos, a AMAT, seja a Associação dos Vereadores, a gente já tem empresas do município de Encantado que querem um espaço lá, a gente quer estar junto com vocês, a gente quer se pertencer cada vez mais neste momento que tem o município, né? Uma das empresas que quer ter o espaço lá é a nossa primeira empresa, a nossa primeira startup do município, que é a Evcom, né? Que é do Rodrigo Della Vecchia, que é do Digão, e ele fez parte dessa caminhada toda, até com a lei de inovação. Quando a gente trabalhou bastante, né, Paulo, com a lei de inovação, o Rodrigo participou muito disso, então ele é um grande parceiro também nosso e quer estar lá junto no Centro de Tecnologia e Inovação. Que é uma estrutura que, quando a Univates construiu, ela tinha um propósito de formar alunos da graduação, mas talvez tem mais a ver com um centro de inovação, aquela estrutura, né? Caiu no colo de vocês aquele espaço, secretário? Assim. A gente já namorava ele há algum tempo, né, prefeito? Tanto que o primeiro projeto de centro de inovação que a gente cadastrou e tentou captar foi em 2022, né? Então não é uma ação que a gente dormiu, acordou e vamos fazer um centro de inovação, né? Mas o custo era muito alto. E, na verdade, né, prefeito, eu acho que foi ali após a enchente de setembro, que a gente foi lá olhar para colocar a EMEI Lagoa Azul, né? Porque a EMEI Lagoa Azul em setembro foi muito destruída, a gente ficou sem perspectiva de voltar para o prédio e a gente precisava atender as crianças, né? Isso a gente aprendeu um pouco na marra, assim, de que a prioridade era voltar às escolas, e a gente foi lá olhar, mas o prédio estava muito destruído, né? Então não tinha como usar para aquele momento emergencial. E eu acho que ali é que começou eles perceberem que não fazia mais sentido aquele prédio estar lá, né? E o prefeito fez essa construção junto com um jurídico da Univates, e a gente conseguiu a cedência do prédio aí por
por 10 anos, né? 5 free. E os outros 5 a gente vai ter que negociar. Vai ser né? free também. Pela tua experiência, Paulo, quando tu viu aquela estrutura, o que... Então, Diogo, eu acho que tem aqui uma percepção, tá, que é muito do perfil do prefeito e da secretária sobre o atraso ou não. Na verdade, eles colocaram um prazo, porque eles têm um estilo muito ágil de fazer as coisas. Eles colocaram um prazo que eu, particularmente, nunca vi um centro de inovação ficar em pé. Então, assim, o atraso ele é relativo, tá? Porque, vamos lá, eles fizeram uma captação de recursos junto ao Regenera, que é um dos fundos ligados à família Gerdau e Johan Peter, que passa por uma série de filtros, né? Tu não consegue esse recurso financeiro de uma maneira simples, tem que passar por um conselho. E é Gerdau, né? Não é? Né? E passar por alguns filtros, que foi super importante e que valida esse projeto como um projeto que de fato é muito sólido, né? Um projeto... E quando eu vi o prédio, assim, aquelas coisas assim, né? Tem líderes, né? Prefeitos que estão sempre enxergando na frente o processo. E o prefeito Jonas é uma dessas pessoas, assim, ele está vendo o que está acontecendo agora, mas ele está com a cabeça sempre ligada em outras coisas que estão acontecendo. E aí, quando ele veio e trouxe o prédio, a gente foi lá visitar, e o prédio realmente ele está muito comprometido, né? Ele tem estruturas que precisam de reparos e, inclusive, como é um processo de educação, ele tem ainda um cuidado maior, porque a gente vai ter crianças ali, etc. Mas quando a gente foi ver o prédio e quando a gente fez lá um mapeamento geoespacial do espaço, né, foi gratificante ver que esse espaço, além de construir o futuro, de ter lá alunos e um trabalho na área da inovação tecnológica, de desenvolvimento econômico, ele vai servir também como uma zona de segurança, caso aconteça. Eu espero que não aconteça mais essas enchentes, mas a gente sabe que em virtude de todas as questões climáticas que o mundo vive hoje, não é um absurdo a gente pensar num novo evento climático como aquele que nos pegou. Ele vai servir como uma zona de segurança para que o prefeito e para que as próprias pessoas desabrigadas possam ter um espaço onde elas possam ter alimentação, onde a gente tem um centro de inteligência que tenha gerador, que tenha internet, que tenha heliporto, que tenha uma série de condições. E aqui eu acho que mora a grande inteligência do processo. É um centro de inovação e tecnologia que forma talentos, que atrai empresas, que fomenta o surgimento de empresas de base tecnológica e que pode, em menos de 12 horas, se transformar numa zona de segurança, de retaguarda, de inteligência, onde o prefeito com os seus secretários tomam decisões orientadas por dados, onde o turismo também faz parte. Quem sabe aí, sonhando alto, em alguns anos a gente não tem os turistas frequentando esse centro de inovação como uma atividade para as famílias, como a gente vê em outros lugares aí pelo mundo. Então, o prédio, eu gosto muito de uma frase assim, sabe? O tijolo, ele vem depois do propósito. E o que eu vejo de cidades que começam pelo tijolo e depois constroem grandes elefantes brancos inabitados, porque é mais fácil, como o prefeito falou, né? Inclusive as pessoas aceitam muito melhor a obra do que a construção toda da obra até tu chegar no processo, né? De ter um prédio. Então hoje Encantado está pronta, graças a esses movimentos todos que foram feitos antes. Né? Movimentos de formar os talentos, de engajar os professores, de ter, por exemplo, um empreendedor como o Rodrigo aqui em Encantado, que decidiu colocar o CNPJ da sua empresa aqui. Ele podia estar em qualquer lugar do mundo, em São Paulo, em qualquer outro lugar, ele decidiu, como encantadeiro, estar aqui. Só que precisa de um ambiente favorável para que ele justifique essa permanência aqui. E por isso aí também vem outras ações, como a aprovação da lei de inovação, a regulamentação da lei e todos os processos que envolvem esse centro, que certamente daria um outro programa, né, para a gente tratar sobre tudo isso. Vamos fazer de lá, inclusive, se tudo der certo. Vai dar. É. Tem que dar.
Antes a gente falou um pouco o Paulo citou, o prefeito também, como é que vocês percebem hoje a aceitação de outros líderes do setor, seja da educação, mas também futuros parceiros daqui a pouco, como foi agora o caso da Gerdau, não só aqui de Encantado, mas também de outras cidades. Há pouco o prefeito foi convidado para ser um dos palestrantes no Hackathon, né, lá em Minas. Como é que os outros estão nos olhando com relação a esse projeto da educação? Quem é que pode falar? Eu posso falar, posso iniciar o processo, depois eu passo a bola para eles. Tá de fora. Então, né, eu tenho viajado bastante, né? Hoje a GovUp está presente aí em 8 estados diferentes, em 24 cidades. E primeiro uma visão muito particular, assim. Eu não vejo ninguém avançando no ritmo que Encantado está avançando nessas pautas importantes como educação, resiliência climática e todas essas questões. Segundo, eu vejo que na iniciativa privada, tanto aqui quanto fora, as empresas elas enxergam com muito bons olhos esses projetos inovadores que envolvem geração de talentos e que envolvem a educação, que foi inclusive um movimento que foi feito com a Gerdau e com o Regenera e que de bate-pronto eles, poxa, nos interessa um projeto assim, porque esse projeto ele deixa legado. Não é um projeto que eu vou lá, vou reformar uma ponte que depois eu sei que aquela ponte pode ruir depois de novo com a enchente. É algo que constrói um legado e que tem um penso, uma inteligência por trás. E o que as empresas buscam através das suas fundações, através das suas áreas de investimento em projetos de impacto, em projetos sociais, é exatamente isso, né? Um projeto que tem um fundamento e que tenha como a gente medir resultados depois do investimento. Então, o que eu percebo é que a iniciativa privada vem enxergando esses movimentos e o Centro de Inovação de Encantado, eu diria que ele inaugura um novo capítulo, inclusive para o Vale, tá? Porque no momento que tu tem um projeto dessa magnitude, né, dessa coragem e que tu traz para a sociedade o desafio de colocar ele em pé, né, eu acho que mais ou menos como Cristo também, né, e aí tem um componente importante da comunidade de Encantado que é diferente de todas as outras cidades, é que as pessoas, quando elas enxergam que a causa faz parte da vida delas, elas constroem um Cristo como foi construído. E aí o poder público é mais um ator nesse processo. Ele está liderando, ele está orquestrando, mas ele está dizendo que ele não tem condições de colocar agora 6 milhões lá, mas que ele vai, de certa forma, trabalhar para manter esse espaço sempre ativo. Então o que eu vejo é que Encantado vem ocupando um espaço muito importante nesse cenário da inovação na educação e vem trazendo uma visão de vanguarda para essa discussão que vai muito além, como eu falei anteriormente, do que aplicativo e do que tecnologia. A gente está falando de geração de talentos, de construção de futuro, e cada vez mais as pessoas identificam Encantado como a cidade do Cristo, como a cidade da inovação na educação, e não como a cidade da enchente. E isso é fundamental para prosperidade, para atrair empresas, e se deve à coragem e o trabalho de posicionar e se arriscar, tá, Diogo? Porque nós estamos falando de obra, que está todo mundo fugindo de obra hoje em dia, por todas as questões que envolvem, vou usar o termo de novo, mão de obra, mas que envolve as questões do preço de uma obra hoje. Se não me engano, né, secretária, do início até a metade da obra tiveram itens que duplicaram de valor em razão de tarifaço, em razão disso, daquilo outro. E aí tu ter 2 pessoas e mais o time todo da prefeitura que está envolvido nisso, junto com a iniciativa privada, etc., para colocar esse processo em pé, é um exemplo para o Brasil que a gente vai contar ainda em muitas outras arenas. E eu gostei muito de ver o prefeito lá no Hackathon, lá em Santa Rita do Sapucaí, que é outra cidade que se destaca também pela questão da tecnologia, se conectando com esse número de municípios que a gente acha que pelo tamanho de habitantes não é possível fazer algo diferente, que isso é só coisa para cidade grande, para Porto Alegre, para São Paulo.
Encantado está contrariando totalmente essa lógica em todos os níveis. E aí, prefeito? Diogo, o que a gente percebe bastante, principalmente quando a gente sai, né, de Encantado e vai nesses eventos, né, de tecnologia e inovação, a gente foi lá no Hacktown e a gente percebe que eles olham o município, eles olham Encantado como uma oportunidade. Nós temos muitos desafios, a gente enxerga esses desafios como uma possibilidade de tornar uma oportunidade para essas grandes empresas. Qual que é o nosso desafio? Ter um centro de tecnologia e inovação numa cidade maior, que tem mais indústrias, que tem mais empresas, que tem uma população maior, que tem mais universidades, tem universidades com maiores estruturas, ele é muito mais fácil de iniciar, que tem os seus desafios também, de centros de inovação. Mas o fato de ser também uma cidade menor, e não ter todas essas condições de uma cidade maior, isso é uma oportunidade para nós, porque as empresas também querem estar com o seu nome ligado a bons projetos, a bons encaminhamentos, e é o que nós temos aqui. Essa nossa característica, de sermos empreendedores, de a gente não ficar se vitimizando quando perde, que foi o exemplo das enchentes. Passou, a gente foi atingido, vamos tocar a vida para frente, a gente vai mudar, a gente vai crescer mais, em cima das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Isso é uma grande característica nossa. E essas empresas, elas querem muito mais estar aliado a projetos com essas características do que simplesmente pegar um valor e colocar lá num município maior que vai se diluir em tantos outros projetos que tem e que nenhum tem uma característica própria, tem uma identidade própria, e mais do que isso, eles não têm uma continuidade e não têm uma finalização que possa atender aqueles interesses daquelas grandes empresas, daquelas grandes entidades e associações que possam nos ajudar. Então é muito gratificante a gente sair de Encantado, ir lá para Minas, nesse grande evento que teve lá, primeiro saber que as pessoas queriam lá nos ouvir, porque eu não sei, Paulo, quantas palestras tiveram lá nesses 3 dias, mas são mais de 1.200, 1.300 palestras que tinham lá. E nós tínhamos lá um grande número de pessoas que foram lá para nos ouvir. E já tinha lá o que era a nossa palestra, qual que era o nosso tema. Então também são oportunidades que a gente tem que estar ligado, tem que estar conectado com isso. E mais, a gente foi lá conversar com o prefeito e a gente percebeu lá que não tem assim algo extraordinário que é feito lá. O que foi extraordinário é que eles começaram lá em 1959, 1960 e foram persistindo na educação, no Parque Tecnológico, que é o Instituto, o Inatel, que é o Instituto de Telecomunicações lá, e foram batendo muito em cima disso e dando essa continuidade. Mas também eles têm muitos desafios lá, e que são algo que muitos dos desafios que eles têm lá, depois de tanto tempo, a gente já superou aqui. E também chegar lá e ouvir do prefeito que eles contrataram um profissional do Rio Grande do Sul, que era ex-secretário de Porto Alegre e que é o Paulo que está trabalhando lá com eles também. Então, tu vê que a gente dá toda essa volta, todas essas conexões, e é importante a gente sair para saber que também nós estamos bem. São oportunidades que a gente tem para vender a nossa realidade, mas também para captar apoiadores, empresas, e principalmente nesse ecossistema de tecnologia, de inovação, que tem muitas oportunidades. E a gente fala de uma cidade que é a Santa Rita, de Sapucaí, 43 mil habitantes. Me chamou a atenção que o senhor, numa conversa, disse que percebeu poucos prédios, Eu fui olhar uma foto da cidade, parece Encantado, o terreno, assim, os morros lá, e vi 2 prédios, quer dizer, as características parecidas também com a da nossa comunidade. Isso mostra que é possível de se fazer também, criar essa cultura e ter esse desenvolvimento todo. A gente está no final desse primeiro episódio do podcast Encantado Educa. Nós vamos falar muito de educação ao longo dos próximos programas, trazendo outros personagens, protagonistas também desse processo todo. Hoje, para abrir essa série, conversamos com o prefeito Jonas Calvi, com a secretária de Educação e Inovação, a Stephanie Casagrande, e também com o Paulo Ardengue, que é esse
consultor de inovação, que traz toda a sua experiência e essa empolgação, né? Se ele está empolgado, imagino que vocês também devam estar. Obrigado e até a próxima, Stephanie. Obrigada, Diogo, e já vamos organizar o próximo, né? Isso aí, prefeito, até mais. Obrigado, Diogo, obrigado, Stephanie e Paulo, por sempre estarem junto conosco, né? Fazendo com que os nossos sonhos sejam realidades. E o próximo, se tudo der certo, nós vamos fazer lá no Conecta Hub, né? E até nós vamos ter que fazer a primeira vez que nós fomos lá, né? A situação que estava lá e já fazer o antes e o depois. O antes e o depois. Obrigado, estamos sempre à disposição e a gente tem cada vez mais convicção e certeza de que nós estamos investindo certo na educação. Paulo, vamos falar mais sobre isso. Vamos sim, obrigado, Diogo. Inclusive, parabéns pelo papel que esse veículo de comunicação, né, a Hora, ele traz para o Vale, né? É muito importante porque esses processos de inovação, eles são processos também de uma construção de uma nova narrativa, de um novo formato de cidade que passa muito pelas questões de comunicação. Não adianta fazer um projeto incrível que as pessoas não saibam o porquê desse projeto e o impacto dele. Vocês cumprem um papel assim fundamental. Eu estou lá em Porto Alegre, seguido eu recebo tudo que está acontecendo no Vale e é muito em razão desse trabalho e dessa visão que vocês têm. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite e vou voltar assim com o maior prazer. Combinado. Na operação da live, o Evandro Malman, a gente volta no próximo episódio, o próximo podcast do Encantado Educa.